Correção da nossa semana 4 do PET 2 de Filosofia terceiro ano. Essa semana 4 foi muito importante para ampliar um pouco a nossa visão de que a filosofia não é só grega, nós temos muitas outras filosofias que nos ajudam a pensar diversas culturas, diversas maneiras de ser. E nós já tínhamos visto na semana 2 sobre a filosofia oriental e agora ressalta a importância da filosofia africana. Alguns conceitos importantes de refletir de eurocentrismo, etnocentrismo, e que nos ajudou a pensar que é importante ampliar os nossos campos de visões, em especial da filosofia, para tentar beber em outras fontes. As atividades são duas, praticamente, uma objetiva e duas que correspondem de forma aberta, que corresponde ao texto. Um texto que ressalta essa questão do negro, do colonialismo. Então, Frank Fanon publicou pela primeira vez em 1952 seu estudo sobre colonialismo e racismo, Pele Negra, Máscaras Brancas, ao dizer que para o negro há somente um destino e que esse destino é branco. Fanon revelou que as aspirações de muitos povos colonizados foram formadas pelo pensamento predominante. Então, a colonização ela afetou de diversas maneiras e tentou forçar de uma forma violenta o pensamento, ideias culturais que ficassem de uma maneira sempre pensando a partir de uma única visão, que é do branco. Aí nós temos aqui duas perguntas indagadoras para que todos os estudantes pudessem responder. Eu vou dar algumas dicas aqui de resposta, mas é uma pergunta, são perguntas pessoais a partir do texto. Apresentar pensadores praticamente de matriz ocidental, europeia, faz com que o ensino da filosofia combata ou reforce a predominância do pensamento branco, segregacionista e racista do colonialismo no Brasil. Por quê? O que você acha? Então fica muito evidente, aqui eu coloco sim. Por quê? Porque reforça sim, pois não trabalha a diversidade. Então, quando você focaliza só uma maneira de ser, uma visão, o jeito de ser do europeu, do branco, do qualquer cultura, quando você não trabalha, igual na filosofia nós temos o símbolo da coruja, que movimenta a cabeça de diversos ângulos. Então é sempre um embate, sempre para superar essa visão daquele cavalo com viseira que só olha para frente. E ter uma pluralidade de visões. Então beber em outras fontes. Como até representa aqui, que eu falei, a coruja. Esse olhar em várias perspectivas. A filosofia tem um propósito de busca do verdadeiro conhecimento. E o que seria a verdade? É a apresentação de muitas narrativas possíveis para o embate. Porque em muitos contextos do senso comum sempre passa a verdade como uma só. E sempre essa uma só é a verdade dominante. Então é importantíssimo que abra. Então quando você que abre para outras culturas, outras filosofias, a gente não fala mais de uma filosofia, falamos de diversas filosofias. Então essa é a importância. Na B, nessa mesma perspectiva, o ensino de filosofias de matriz africana pode ajudar a combater o racismo do Brasil? De que forma? Sim, também. Com certeza. Por quê? Contribui muito. São várias bases que podem ser apresentadas para mostrar a amplitude do que é e significa o ser humano. Então, quando nós falamos de diversas filosofias, é a importância de refletir principalmente de uma forma humanizadora, de ampliar os aspectos, independente do tipo de questão. E o ser humano sempre está no centro, mas não é aquele centro, daquela visão de sempre dominador, destruidor, ele que impera. Mas é o centro de reflexão, porque é o ser humano que tem cérebro, né? Então ele que possa tomar iniciativa para contribuir na harmonia do cosmos. O combate real do racismo, em especial, já estruturado em nossa sociedade, se dá principalmente de políticas públicas.
e conscientização da população da própria história. Então, como nossa história tem uma base africana também, nós temos heranças africanas, as filosofias africanas possuem elementos importantes na valorização de um povo e sua reunião, e aspectos de ampliação da visão do que significa o ser humano. Então, todos aqueles aspectos que perpassam a filosofia africana, elas têm muito a contribuir. Nós não podemos criar um nacionalismo, um etnocentrismo, uma maneira só de ver o mundo. Beber em outras fontes não é você perder a identidade, mas ampliar seu campo de visão. Então essa foi a 1. A 2, que refere-se então à Lei 10.639, apresentada no texto de 2003, de 9 de janeiro de 2013, inclui no currículo dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, a obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura afro-brasileira e determina que o conteúdo programático incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas sociais, econômico e político pertinente à história do Brasil, além de instituir no calendário escolar o dia 20 de novembro como data comemorativa do Dia da Consciência Negra, Dia do Zumbi dos Palmares. Então, o que é o enunciado, o que pede essa questão? A referida lei representa um avanço não só para a educação nacional, mas também para a sociedade brasileira. Por quê? Legitima o ensino das ciências humanas nas escolas? Não, porque o ensino das ciências humanas já existe na escola. Ali é um aspecto de um tema que é preciso ser incluído para que não fique sempre tendencioso numa única visão, no etnocentrismo, no eurocentrismo. Nós vimos que a resposta certa é a letra E, que impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial do país. É o que corresponde realmente à questão. Mas vamos passar por cada um. Então, o ensino da ciência humana já está legitimado. Divulga conhecimentos para a população afro-brasileira? Não, é para toda a população. Não é só para a população afro-brasileira. Quando a gente estuda, para a gente reconhecer e ter essa convivência de reconhecimento entre culturas diferentes. Reforça a concepção etnocêntrica sobre a África e sua cultura? Não, está colocando ali, se fosse simplesmente só falando de África, mas quando acrescenta mais esse tema, é porque ele é perdido, ele é excluído, ele é passado por cima, não é considerado. Então, uma concepção etnocêntrica é o que acontece quando você focaliza uma só etnia, uma só cultura, que muitas das vezes nós sempre centramos na Europa. Letra D, garante aos afrodescendentes a igualdade no acesso à educação. Isso aqui não corresponde, é tratar o tema ali, não é, a igualdade no acesso à educação, já é outro tema, é outra coisa que já é um direito de todos, isso está na Constituição. Tratar sobre o tema, sobre a história e a cultura afro-brasileira, é para ampliar nosso campo de visão de outras filosofias, de ampliar o nosso conhecimento, beber em outras fontes. Então, por isso que é importantíssimo, foi importantíssimo, precisa ser aplicado, não só no currículo de história, mas que perpasse todas as outras disciplinas também, de uma forma interdisciplinar, para que nós possamos sempre ser uma nação mundial e não criar bolhas, nos fechar em nossas próprias culturas. A convivência, a inter-relação cultural é importantíssima. Então foi esse o tema que nos provocou nessa semana. Espero que muitos possam beber em outras fontes, ler mais, ampliar e fazer com que a filosofia seja cada vez mais um norte para que possamos nos humanizar. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.